Mais uma vez, estamos aqui para, juntamente com vocês, meditarmos na palavra de Deus, pedindo a Deus, da sua graça, porque a palavra é de Deus, dependemos dele e ele é quem se responsabiliza para falar aquilo que precisamos. Mas a palavra de Deus ela é completa, ela é alívio, ela refrigera a alma, ela conforta, corrige também, quando precisamos ser corrigidos, mas ela é uma palavra completa, que está conosco a todos os momentos, sempre nos encorajando e sempre presente em nossas vidas. A palavra de Deus é o nosso alimento diário, E é maravilhoso termos este conhecimento, esta confiança em Deus, porque sabemos que dele vem o nosso socorro e a sua palavra é Deus falando conosco. E nesta tarde vos convido mais uma vez, esse final de dia, vos convido mais uma vez para estarmos meditando em mais uma palavra vinda da parte de Deus, sobre um tema que é bastante de suma importância para a nossa vida, como também na vida diária também, de sabermos que o nosso Deus ele é refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. Este é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. E a nossa mensagem de hoje é mulheres que comoveram, mulheres que comovem o coração de Deus. Não só comoveram no Velho Testamento, mas ainda hoje, em nossos dias, mulheres que comovem o coração de Deus. Vamos conhecer algumas amadas irmãs aqui no Velho Testamento. Creio que você já conhece essa passagem, apenas vamos mais uma vez ler a passagem e você vai lembrar que um certo dia Deus já te falou através desta palavra. E eu creio que hoje Ele tem uma palavra para o seu coração. Em Números, capítulo 27, vamos começar do primeiro versículo, porque aí vamos entender melhor, nós que estaremos lendo, vai ficar sendo assim uma leitura mais completa, porque vamos ler a partir do primeiro versículo. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Dá-nos possessão. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, aquelas jovens reivindicando direitos na herança de seu pai, porque na época só os filhos homens que tinham esse direito. Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: olha como Deus é justo, Deus é tremendo. As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer
e não tiver filho, homem, então fareis passar a sua herança à sua filha. Que Deus tremendo, que Deus justo, que age com justiça. A situação dessas nossas irmãs, as filhas de Zelofeade, era muito complicada. Após a morte de seu pai, elas ficaram sem herança, porque também não tinham um irmão homem. Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza eram os nomes dessas jovens, bem diferentes, né? Eu achei lindo, bonito os nomes. O pai havia morrido sem deixar, como já lemos na palavra do Senhor, descendentes homens. E a lei era muito clara, era uma lei que regia. Em relação à sucessão, só os filhos do sexo masculino teriam direito à herança. Agora, veja bem, todas essas jovens ficaram órfãs, estavam sujeitas a perder toda a herança do seu pai. Difícil, né, a situação? Herança na terra prometida, se elas não tivessem herança, elas iriam ficar como escravas, sendo servas de outros, né? Elas iam só trabalhar como servas, como escravas, terras de outros. Porém, herança delas não é? Qual o destino delas? Imagine, qual o destino sem herança? Na divisão das terras, diante de uma lei que não as protegia, porque era a lei que regia. Né? Quando elas foram reivindicar, para muitos era contra a lei, porque a lei não permitia, a lei não dava direito a filhas mulheres terem herança. Mas elas não se deixaram abater. Somos em 4 irmãs, né? 5 irmãs, Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Somos em 5 irmãs. Não temos irmãos. Porém, a lei diz que nós não temos direito à herança desta terra abençoada. A lei diz que não, mas vamos reivindicar nossos direitos. Quem sabe se Deus não vai mudar a nossa situação. Então elas foram falar, reivindicar, mas sem muita segurança pela lei. Elas foram confiando em Deus, porque era a lei que regia a sua nação. Como solucionar um problema tão difícil, não é? Que dificuldade essas jovens estavam enfrentando ao ponto de ver sem outra solução e irem trabalhar nos campos dos outros, sofrerem, serem humilhadas, podendo estar na terra que o pai deixou. Sendo mulheres naquela época, né, como todas as épocas, tinha sempre uma limitação, muito mais naquelas épocas, impostas pela cultura em que elas viviam. E tinham as leis que regiam, né? O que deveriam fazer? Contentar-se em ser servos até morrer, em trabalhar para os outros, serem escravas? Acovardar-se? Ou ir em busca de uma solução, de uma mudança nas leis, de reivindicar seus direitos como filhas? Uma situação difícil, não foi fácil. O que você faria na situação dessas jovens, mulheres jovens, né, novas ainda? O que eu faria, o que você faria, o que nós faríamos diante de uma situação tão difícil? Porque era uma lei que regia. A lei dizia que elas não teriam direito à herança. Ou elas iriam se acovardar, desistir, ou
crer no poder de Deus, que vê e que ouve o clamor do seu povo. Elas decidiram crer. Coisa linda, né? E eu creio, claro, que a Bíblia, tudo que está registrado é para ensino, aviso nosso, consolo, admoestação, é sempre para a edificação nossa espiritual. E Deus deixou ficar registrado isso aqui. Uma situação difícil que, por lei, elas não teriam direito e ponto final, mas que elas creram naquele Deus, né, que elas conheciam. E elas foram até o homem de Deus reivindicar os seus direitos. Para muitos nem iriam, né? Porque já estava determinado a não ter parte na herança. Mas elas não se acovardaram, elas não temeram e elas foram crendo no poder de Deus, que muda as situações. Por isso que não há problema difícil para Deus. Quando a lei diz que não, Deus diz sim. Quando aquela causa para muitos já está perdida, Deus diz: eu sou a solução. Quando aquela enfermidade que está trazendo tanta tristeza naquele lar, está amedrontando a todos, nós conhecemos um Deus que nele está o poder de dar a vida, de curar, de ressuscitar. Por isso que nós, quando começamos a meditarmos na palavra do Senhor, vem esta segurança dentro de nós. E nós descansamos em Deus, porque sabemos que dele vem o nosso socorro. Isso é em toda a nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida, né? Quer seja matrimonial, financeira, na saúde, financeira, porta de emprego, aquele que diz assim: você não tem mais jeito, nessa empresa está tudo fechado para você, você ficou desempregado e nem tão cedo, e eu acho que nem tão cedo você vai trabalhar mais. E Deus diz: eu sou o seu pai, eu sou o que cuido de você. Eu sou quem abre porta e quem fecha porta. Não são as leis, não é o que o médico disse ou vai dizer, não, mas é o que eu digo. A palavra, a última palavra, Deus nos diz, pela sua palavra, está nele. A palavra final está em Deus. Muitos desistiram, não foram reivindicar o homem de Deus. Mas estas jovens nos deixaram uma grande lição de não se acovardar, de não se conformar com a derrota. E elas foram reivindicar, sim, uma herança que era, sim, direito delas. Foi o pai que trabalhou, foi o pai que cuidou daquela terra por muitos anos, cultivou, tratou, cuidou, semeou, colheu por muitos anos. E elas disseram: vamos em busca daquilo que é nosso, mesmo que muitos estejam dizendo que não, mas a última palavra está em Deus e no homem de Deus. E foram, não é? Elas creram no poder de Deus e foram, vemos que é mulheres jovens, corajosas. E o próprio Deus instruiu a Moisés. Isso é muito lindo, né? Moisés ficou como? Essas jovens vêm reivindicar aquilo que não é direito delas, não é? E aí Deus disse, né, e falou o Senhor a Moisés dizendo, ó, que foi que Deus disse a Moisés: as filhas de Zelofeade falam retamente, Moisés. Elas têm direito, sim. Deus falou diretamente com Moisés. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas, Moisés. Imagine como Moisés ficou. Era Deus que estava ordenando. Deus disse: elas não estão erradas, não. Faça o que eu estou mandando fazer. E Moisés obedeceu. Glória a Deus. O próprio Deus aceitando a sua petição
e fazendo, vemos aqui uma declaração a favor delas. Elas reivindicaram Deus que vê tudo, Deus que contempla tudo. Aí disse Moisés, justiça é justiça. Elas não estão erradas, elas estão certas. Você dê a herança que pertencia ao pai delas. A herança será delas. Glória a Deus. Deus ainda age assim. Você crê? Eu creio. O nosso Deus ainda é o mesmo que age assim. Quando o homem diz não, aí Deus diz sim. Quando parece que tudo está tenebroso, escuro, que não há uma saída, aí Deus diz: eu sou a solução para a tua vida. Eu sou o teu dono, eu sou quem abro, quem fecho, quem curo, quem ressuscita, quem faço o impossível. Sou eu, porque tudo está no controle de Deus. Glória a Deus. E veja bem, o exemplo dessas 5 jovens é um manancial de lições, glória a Deus, preciosas para a nossa caminhada de fé, de intimidade com Deus. Este exemplo maravilhoso nos ensina muito, não é? A lidar com as dificuldades por meio da fé. Só crê assim quem tem fé em Deus, não é? Para o mundo é loucura você dizer, por fé, eu estou vendo uma porta se abrir. Pela fé, estou vendo meus negócios crescerem. Pela fé, estou vendo a bênção chegando. Pela fé, vejo os meus filhos salvos, louvando a Deus, glorificando. É por fé. Vivemos por fé. E se não for por fé, não vivemos por fé. Não adianta servir a Deus se não tiver fé. É por fé que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam e crê. É o firme fundamento da fé. É isso aí. É o firme fundamento daquilo que você espera e crê. Não é do que você vê, mas é do que você crê, do que você espera. Isto é viver por fé. Glória a Deus. E aí, olha, que lições maravilhosas elas deixaram registrado aqui na palavra de Deus para nós, né? Exemplo de fé, coragem. E o livro de Números é um livro do deserto. Vemos que muitos não chegaram a essa terra prometida, a essa terra que todos gostariam de ter uma herança, terra que mana leite e mel. Ah, meu Deus, até a irmã Miriam queria, mas nós teremos uma terra celestial. Né? Mas olha, todos queriam ter uma herança nesta terra prometida. Dos que saíram do Egito, só Josué e Calebe, por obediência a Deus, tiveram direito à herança na terra prometida. E os filhos dessa nova geração, dos que saíram do Egito, né? Dos que saíram do Egito, da nova geração, as filhas de Zelofeade, Malá, Noa, Ogla, Milca e Tisa, faziam parte dessa nova geração. Olha, que privilégio, não é? Só que a lei não lhes dava direito na herança de seu pai, pois ele não deixou homens, como já vimos, né? E ao reivindicarem a Moisés, no ato que elas reivindicaram a Moisés, o direito à herança de seu pai, elas comoveram o coração de Deus. Sabe que quando nós oramos, nós clamamos, nós comovemos o coração de Deus? E muitas vezes não sai nem palavras. Muitas vezes é só gemido. Mas Deus que vê, Deus que ouve, Deus que contempla todas as coisas, Ele não é o homem, Ele vê além do que os outros veem,
Aí ele age. Ele viu a sinceridade daquelas jovens, o momento de dificuldade, e Deus viu também que era uma injustiça, não é? Aquelas jovens vinham pedir seu direito realmente do pai, daquilo que o pai tinha deixado, e elas não terem aquele direito à herança. Que Deus, como é justo, bondoso, disse: vai, Moisés, eu estou ordenando, Moisés, sou eu. Eita, Deus tremendo, esse Deus que nós servimos. Haja, Moisés, assim, a herança do Pai. Eu ordeno, eu, Deus, que falo com você, que passe para essas meninas, essas jovens. Elas vão ter, sim, direito à herança do Pai. E elas receberam a herança. Glória a Deus. E a partir daí, olha, elas, com a atitude que elas tiveram de fé, nesse ato de fé, elas mudaram a lei. Deus mudou a lei. O ato de fé delas fez Deus dizer: a partir de agora, quando alguém morrer, e falarás aos filhos de Israel, dizendo, primeiro Deus disse, elas vão ter direito sim à herança. Deu o que era de direito do pai. Passe para elas. Independente de filho homem ou não, elas vão ter direito sim, todas elas, 5 filhas. Agora, Moisés, a partir de hoje, quando alguém morrer, Deus disse assim, falarás aos filhos de Israel, diga aos filhos de Israel, dizendo, aqui a palavra do Senhor diz, e falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer a partir de hoje, e não tiver filho homem, então fareis passar a sua herança à sua filha. Glória a Deus. É assim que Deus faz. É assim que Deus age. Glória a Deus. Mulheres que não tinham irmãos passaram a partir daquele dia, a ter direito à herança de seu pai. Então, o que nós podemos ver diante desse ato maravilhoso de fé, de coragem dessas jovens, né? Profundo conhecimento de Deus. Elas sabiam que o Deus que elas criam e serviam era um Deus verdadeiro, que ouve, responde, que age. Nós precisamos ter essa convicção, este conhecimento no Deus que nós servimos. Tiveram coragem, ousadia, sabedoria de falar na hora certa, diante de uma situação tão difícil. Mas elas tiveram a ousadia, a coragem de chegar diante de Moisés e reivindicar o direito de herança. Glória a Deus. E foi um apelo justo e verdadeiro. Elas estavam sendo sinceras, verdadeiras, e por isso também que Deus agiu. Glória a Deus. E elas defenderam a sua causa, não é? Elas defenderam a sua causa. Elas foram reivindicar a herança de seu pai. Então, amadas, Deus tem uma palavra para nós nesta tarde. Você que é mulher de Deus, homem de Deus, Deus também age por nós. O nosso Deus é o mesmo que age nos nossos dias atuais. O mesmo que agiu no passado é o Deus que age hoje. Se nós confiarmos, entregarmos os nossos caminhos a Ele, Ele é fiel para estar conosco em todos os momentos, agindo até naqueles momentos que para você já está sem solução. Mas Ele vem e age. Elas sabiam no Deus que conhecia, que era poderoso. Elas tiveram coragem, sabedoria, ousadia para falar na hora certa e reivindicar o que era de direito delas. E pela sinceridade e coragem, fidelidade, transparência de coração, Deus ouviu e Deus agiu e falou com Moisés que ele agisse dessa forma, passando a herança para elas, que era de direito delas. E aí a lei passou a ser regida da seguinte forma:
Se caso o pai vier a morrer, não tiver filho homem, a partir daí, todas as filhas mulheres terão direito à herança. Glória a Deus. Então, para os nossos dias atuais, nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos falar com Deus a qualquer momento. Nós podemos falar com Deus em nossos lares, até no trabalho, em nosso volante, viajando, não é? Deitado na cama, sentado naquele sofá maravilhoso, que eu não sei quem agora que está sentada, ou mesmo deitado em uma cama assistindo o programa. Mas olha, Deus está dizendo, a herança é sua. É só você buscar. Glória a Deus. O Filho amado, Jesus Cristo, veio ao mundo para dar a sua vida em resgate de nós, pecadores. É só você agora começar a buscar a Ele. Ter uma vida de comunhão com Ele. Busque o batismo com o Espírito Santo, que Ele é fiel. Ele ainda é o mesmo que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Você tem direito a chegar diante de Deus e pedir o que você está precisando. É direito seu. Glória a Deus. É um direito que você tem. Jesus nos deixou livre acesso àquela barreira que existia, aquele véu que existia, foi rasgado. E agora nós temos acesso direto ao Pai. E quando nós vamos orar, Deus fala conosco, sentimos a sua presença. E Ele está dizendo, o que é que você precisa, meu filho? O que é que você precisa, minha filha? É cura para as tuas enfermidades. Eis que eu sou mesmo, que ainda saro, que ainda cura as enfermidades. Você está precisando que uma porta se abra. Eu sou o dono de todo o universo. Eu sou o dono de tudo. Eu sou quem comando todas as coisas. Fale comigo. Me peça. Você agora tem o livre acesso diante do Pai, através de Jesus. O que você está precisando é um renovo espiritual. Ele está dizendo, me busque, desça, me busque, que eu estou pronto a te renovar, a te dar o sentido de uma nova vida. É perdão para os teus pecados. Você se encontra distanciado. Ele está dizendo, eu sou aquele que morreu pelos teus pecados, Jesus. Este que vos apresento, Ele está dizendo, peça, eu sou o Pai. Eu sou o Deus que é doador de todas as bênçãos. Abra a boca, fale comigo, venha até a minha presença. Eu estou pronta a te dar tudo o que você precisa. Não é só bens materiais, primeiro a salvação, aí vem bênçãos espirituais, vem bênçãos materiais, é fonte de cima, fonte de baixo, fonte de cima, fonte de baixo. Glória a Deus, a herança é completa. Todo aquele que serve a Deus, a partir do dia que começa a servir a Deus, a sua vida passa a ser diferente. A sua vida passa a ter sentido. A sua vida passa a ser uma vida com perspectiva de reino, de grandeza, de crescimento espiritual. Tudo que passamos aqui na terra, isso tudo é passageiro, não é? Tudo aqui na terra é passageiro. Mas o que mais importa é essa comunhão com Deus. Essa comunhão que temos que ter diária com Deus. E o céu que nos espera. Isso sim é a maior herança, é a maior bênção que Deus tem reservado para nós. Mas aqui na terra você já desfruta também, além da salvação, das bênçãos espirituais, as bênçãos também materiais acompanham todo aquele que deixa Jesus entrar em sua vida. Ele tem uma vida diferente de outrora. Ele tem uma vida de
paz, de comunhão com Deus. Deus nunca deixa faltar o pão. Nunca vimos um justo mendigar o pão, nem a descendência mendigar o pão. É promessa de Deus. E eu louvo a Deus, porque eu fui criado em um lar. Meus pais nos ensinaram a temer a Deus, a orar, a buscar a Deus, a ter uma vida em comunhão com Deus. Nos ensinaram também a dizimar, nos ensinaram também a servir a Ele, custe o que custar. E as bênçãos dos meus pais também nos acompanham. Glória a Deus, glória a Deus. Não há maior herança do que você passar para os seus descendentes o conhecimento de Deus. Esta é a maior herança. E Deus está nos dizendo, hoje, me busca mais. Eu estou pronto para abrir as portas do céu, as janelas do céu. Eu estou pronto para te ouvir e te responder. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim como Deus respondeu, usou, o Moisés, seu servo, para solucionar este problema tão difícil. Ele, nesta tarde, está dizendo, me busca, me clama, que eu tenho bênção para te dar. Glória a Deus.